Muito bem, vamos lá. Olha só, mais um debate gostoso. Cristão de esquerda contra cristão de direita. O bicho vai pegar, ou será que não? Defender o capitalismo é algo contraditório ao cristianismo. Quem concorda, pode vir. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Então, o capitalismo ele tem como característica principal a generalização da forma mercadoria e, nesse sentido, quando acontece a relação de troca entre duas mercadorias distintas, fica oculto um terceiro elemento que possibilita a troca entre essas duas mercadorias que são... Que é Satanás. Ó, falar uma coisa pra vocês. Esse sapatinho aqui, ó, é aquele sapato Prada, né? Eu tenho quase certeza que é Prada. Eu acho esse sapato cafona. Eu sempre achei. Aqui no Norte e Nordeste é muito comum o cantor de forró, quando estoura, ele começa a vestir Prada, tá ligado? Pode ver, ó, o marido da Rafa Kalimann lá, o Natanzinho, é só de Prada pra cima e pra baixo. Aí do nada, né, esses comentários. Distintas. Aparece como um elemento que seria universal entre qualquer mercadoria. Esse terceiro elemento que está oculto é o valor. Só que esse valor, por estar oculto, ele tem a aparência de ser algo inato. É como se tivesse uma característica num elemento químico. A gente não consegue olhar para uma tabela periódica e perceber em um elemento o valor daquilo ali para a construção de valor de um bem de consumo, né? Então, para a gente começar a analisar nesse sentido a mercadoria, que é a forma elementar do capitalismo, essa dinâmica do valor aparece como algo suprassensível. Não aparece como algo que é possível de ser percebido a partir de uma análise sensível, né? Então, nesse sentido, essa dimensão suprassensível esconde uma característica de uma realidade que é socialmente construída no capitalismo, que é fruto da energia vital dos trabalhadores que produzem esse bem de consumo. Então, a mercadoria ela aparece enquanto que tem uma característica inata a ela, que é suprassensível, que seria o valor, escondendo então a força que produziu esse valor nesse processo que, estando oculta, ela só pode ser percebida no momento que essa dimensão do valor se encarna enquanto dinheiro, assim. Então, essa dinâmica do capitalismo que tem... Ei, rapaz, vou falar com vocês aqui. Eu vou ter que intervir. Meus camaradas, quando vocês estão em debate, gente, debate, vocês têm que ter o poder da síntese, é um poder, cara, tá ligado? Tem que resumir as paradas, tá ligado? Suprassumo, dinâmica. Eu vou pra vocês, cara, não são boas palavras. Como uma característica suprassensível de uma mercadoria, que é o valor, ela acaba construindo nas relações de produção uma relação idolátrica com a mercadoria. Porque já que tem uma dimensão suprassensível no processo de produção de uma mercadoria no capitalismo, a relação... E assim, ó, eu sei que pode parecer que eu tô zoando, e a gente tá zoando também porque a gente quer se divertir, mas lembra do seguinte, gente, grande parte dos evangélicos no Brasil vem das classes mais baixas, que possivelmente não tiveram acesso a tanta educação. É com essas pessoas também que a gente está falando. A ação de troca de seres humanos com outros seres humanos acaba atribuindo algo como se tivesse uma característica ontológica, como se fosse próprio da natureza daquele bem de consumo, mas é fruto do processo do trabalho humano, assim. Então, eu diria que o capitalismo ele é diametralmente oposto à fé cristã, porque a fé cristã tem como pressuposto básico uma crítica à idolatria e tem como pressuposto também uma ideologia que promove morte, assim. Então, essa relação do capitalismo, mesmo que ele se coloque enquanto uma postura de secular, cria uma relação do ser humano com um objeto religioso. Então, a mercadoria acaba se tornando um ícone sagrado no capitalismo, que fala dessa dimensão suprassensível que é o valor, que é o Deus no capitalismo, assim. Meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos, sou mineiro, sou teólogo pela FTSA. Eu estou finalizando também um bacharel em filosofia e estou finalizando um mestrado com área de concentração em teologia da praxis, com o tema de a ética da Imago Dei e o feitiço da mercadoria. E ele tá, como é que é a palavra? Tá no outfit. Tenho também uma pós-graduação em antropologia cultural e em teologia e literatura paulina. Eu também estou tentando produzir aí algum tipo de conteúdo de divulgação teológica e estou muito grato de ter a oportunidade de estar vindo debater aqui para demonstrar a importância de uma teologia que perpassa pelo corpo e que é crítica a qualquer tipo de abstração teológica que fala apenas de uma salvação da alma ou alguma coisa nesse sentido, como era próprio do contexto judaico, né? A ressurreição não é da alma, é do corpo. Então o que importa é o corpo, não é uma abstração
almática, vamos dizer assim. E acho importante também trazer, de alguma forma, como fica evidente em qualquer discurso com cristãos de direita, que a dimensão ideológica está presente no discurso deles. A minha questão com o capitalismo, ela passa pela experiência de Jesus de Nazaré. Rapaz, a Pamela tem um cabelo bonito, né? E aí, quando eu penso num sistema que quantifica a vida através da quantidade de propriedade privada e riqueza que ela tem, eu não consigo ver Jesus nesse lugar que faria distinção entre a vida das pessoas. Parece que não é assim, mas se a gente usar um exemplo muito básico, por exemplo, todo ano aqui no Brasil, os territórios que são aí, que passam por uma situação de catástrofe socioambiental e que perdem-se vidas quase todo verão, a gente sabe que isso é uma escolha econômica também. Eu venho de um território que tem essa questão, cresci a minha vida inteira vendo casas sendo alagadas, a minha inclusive, e aí eu entendia que nas casas onde as pessoas tinham maior quantidade de propriedade e de riqueza, isso não acontecia. Por quê? Porque o jeito que a gente organiza a nossa vida política também passa por esse sistema que entende que a vida, como ela deve ser vivida, também vai meio que precificar tudo aquilo que é importante para você continuar vivendo. Então eu não consigo ser, assim, uma pessoa que entende esse sistema como possível quando saúde, alimentação, educação, que são direitos básicos, passam a ser mercadoria também. Isso significa que quem não tem dinheiro para pagar essas mercadorias vai estar fadado à morte. Então, quando eu penso num sistema que também é pautado num acúmulo de lucro infinito, num recurso que tem finitude, porque a criação de Deus, que foi colocada para nós, para a gente cuidar e fazer parte desse processo, quando ela é utilizada dessa forma, então rios começam a ser devastados, florestas continuamente sendo queimadas ali em prol de um mercado, eu entendo que esse tipo de sistema contraria aquilo que Jesus nos ensina como vida abundante. E aí é importante eu dizer também que eu não sou contra a prosperidade. Pelo contrário, eu acho que o sentido de prosperidade baseada na palavra de Jesus é uma prosperidade de partilha comunitária. Eu não posso ser próspero se eu olho para o meu próximo numa situação decadente. Então, um sistema que é baseado na manutenção de desigualdade, porque se tem um bilionário, só é possível esse acúmulo infinito de dinheiro, né, e de riquezas, etc., por conta da exploração e da retirada de direitos de outras pessoas, eu não vejo isso como prosperidade. Eu também não posso ficar feliz com isso quando a gente tem uma fé que nos ensina que, a princípio de tudo, é o amor ao próximo, é o amor a Deus, e esse cuidado, né, de conseguir viver uma vida plena, uma vida digna, mas que respeite os direitos das pessoas e da criação. Então, por isso eu sou contra. Olá, eu sou a Pamela Campos, sou historiadora, teóloga e mestranda em Ciência da Religião, onde eu pesquiso um pouco sobre os círculos de oração e o cuidado das mulheres durante a pandemia. Eu faço parte do movimento Novas Narrativas Evangélicas, sou fundadora da Escola de Fé e Crítica, e também faço parte como coordenadora do movimento Mulheres Profetizando Vida, que é um projeto que traz justiça de gênero e discussões sobre o cuidado com a mulher e combate à violência de gênero dentro das igrejas. Eu vim para esse debate porque eu acredito que viver uma vida com Cristo passa diretamente e radicalmente pelo compromisso com uma vida digna para todo mundo, porque a gente crê no amor ao próximo como a nós mesmos e ao amor a Deus. Então, acho que a vida é esse lugar sagrado onde Deus deu para nós essa possibilidade da gente viver um mundo onde as pessoas não sejam hierarquizadas pelo salário delas ou que elas sejam privadas do direito delas por conta da condição financeira e econômica. É por isso que eu estou aqui nesse debate. Pode vir os que discordam. Vem aí agora os discordam. Ih, olha só, agora que eu tô olhando aqui, né? Tem uma Bíblia cor-de-rosa aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia da mulher, hein? Bom, eu discordo dessa afirmação que defender o capitalismo é algo contraditório à fé cristã. A gente tem algumas referências bíblicas e históricas que divergem dessa afirmação. Bom, a própria Bíblia vai dizer que o trabalhador ele é digno do seu salário. Isso é defender o capitalismo? Olha, eu acho que não, hein? Quando a gente vai olhar o capitalismo moderno, a gente pode até ver algumas nuances e alguns aspectos que vão divergir da fé cristã no que diz respeito à troca de mão de obra, ao serviço. Mas é importante levar em consideração que o fator principal no que diz respeito à mercadoria não é o ser humano no capitalismo. O capitalismo não é o ativo, o ser humano não é o ativo principal no que tange à mercadoria.
Discordo. É justamente o oposto, né? Existem alguns pilares do capitalismo que a gente precisa levar em consideração que eles são similares aos pilares cristãos. Mas antes de falarmos desses pilares, é importante entendermos que o cristianismo é uma orientação cristocêntrica, uma orientação religiosa cristocêntrica, ou seja, é uma orientação religiosa onde Cristo é o centro, e o capitalismo é completamente diferente dessa questão da orientação religiosa. Ele é um modelo econômico de gestão governamental. Bom, Que curiosamente foi mencionado, obviamente não como capitalismo, mas esse modelo governamental onde o dinheiro é a raiz foi mencionado por Jesus. O famoso é impossível servir a dois senhores, né? Mas não é possível que Israel tenha pego essa referência. Bom, existem vários modelos econômicos de gestão governamentais. O capitalismo pode ter os seus defeitos, mas até então ele que se provou mais eficaz em tirar as pessoas da vulnerabilidade social. Depende, ele se provou como? Olha só, eu penso no seguinte. Se eu aponto uma arma pra você e falar assim, vai ser isso aqui ou tu vai morrer, aí é fácil eu convencer, né? E da vulnerabilidade financeira. Eu sou de um ambiente periférico também, um ambiente de favela, por exemplo, e o capitalismo ele é primordial para fazer com que na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, por exemplo, tenha uma pessoa usando o iPhone 17, que é o mesmo iPhone que o Jeff Bezos usa nos Estados Unidos. Ou seja, Isso aqui é de uma inocência. Cara, olha só, eu não posso me comparar com um cara rico só porque eu uso um acessório que o cara rico usa. Um acessório. Vamos olhar para as condições de vida. O que que o Jeff Bezos come? Onde é que ele dorme? Sabe? Qual o transporte público que ele pega? Ele não pega isso, né? A diferença vai estar aqui, não no telefone que a gente usa. Isso não é um fator determinante. É que escola que ele foi ou que os filhos dele vão. É que hospital que ele vai ou que os filhos dele vão. É aqui que o negócio começa a apertar. O capitalismo ele trouxe uma linha de equilíbrio sobre as pessoas. Exatamente. Inclusive, faz uma comparação. Beleza, o cara da favela do Jacarezinho pode ter um iPhone 17 tal qual o Jeff Bezos, se é que ele tem um iPhone 17, né? É uma presunção da parte dele. Mas eu te pergunto, lá na casa do Jeff Bezos, onde é que ele mora, na casa do caralho, tem bala perdida? Porque no Jacarezinho às vezes tem, né? No Rio de Janeiro, né? De baixa renda terem acessos que outrora elas nunca teriam. Por exemplo, no período medieval ou da era dos reis, das monarquias. Quem era pobre, nascia pobre e morreria pobre. Aqui também. O capitalismo não. Ele dá a possibilidade de uma pessoa pobre, até mesmo em situação de vulnerabilidade financeira ou até a miserabilidade, de fazer com que essa pessoa, por intermédio do trabalho, da meritocracia, dos estudos e da dedicação, ela conseguia atingir e alcançar outros patamares na sociedade, e essa é uma realidade minha, nascendo uma... Na verdade, é uma falsidade, galera. Olha só, te convencer de que você sendo um fudido, você pode evoluir a ponto de você ter uma casa e um carro, gente, isso é pouco quando você compara o que os ricos de verdade conseguem. O apartamento de 200 mil reais que você vai comprar, cara, isso é o carro básico de qualquer cara rico, tá? Isso é uma falsa comparação, cara. Favela, periferia da cidade do Rio de Janeiro, e por intermédio do trabalho, do estudo, da dedicação e do esforço pessoal, a gente conseguiu atingir outros patamares. Aí eu falo sobre alguns pilares do... Que outros patamares você atingiu? Eu faço uma pergunta honesta. Eu gostaria muito de ver a sua conta bancária, porque eu tenho certeza que a galera classe alta mesmo tá em outra posição. Capitalismo que a gente também pode discorrer em outras ocasiões aqui. Por exemplo, o trabalho, a iniciativa privada, a propriedade privada e a valorização do indivíduo. O capitalismo esse modelo econômico veio para trazer a valorização do indivíduo. Hoje, por exemplo, a gente vive num regime, não no Brasil, né? O Brasil a gente vive praticamente, nós somos socialistas com cartão de crédito, a gente não é. Socialismo? É um regime, um sistema de governo capitalista, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nunca é, eu adoro, isso aqui é maravilhoso, né? Tipo assim, a direita governa o Brasil há centenas de anos. Não, mas nunca é direita de verdade. A gente é capitalismo torando. Não, mas não é capitalismo de verdade. Nunca é de verdade, né? Em Singapura e como alguns países, por exemplo, da Ásia e da Europa. Mas aqui no Brasil, por intermédio do pouco de capitalismo que a gente tem, a gente ainda consegue ver, por exemplo, a valorização da propriedade privada, a valorização do... Olha o comentário. Se somos socialistas, eu quero a cabeça dos Abravanel. Calma, pá. Indivíduo como ele, o responsável pelos seus atos. Bom, meu nome é Rafael Satie, sou pastor, também sou... Ai, gente, eu vou falar pra vocês, cara. Eu preciso, desculpa, aí vocês me quebram, pô. Aí vocês me quebram. Vereador na cidade do Rio de Janeiro.
Pastor e vereador, hein? Sabe por que eu acho que isso aqui é importante para que a gente tá vendo o debate aqui? É que é o seguinte, galera. Existe umas cagadas que rolam no capitalismo, que é... Vou dar um exemplo para vocês. Aquela pessoa que teve a cagada de ter um bom computador, um bom celular no começo da pandemia e focou em produzir conteúdo, muitas vezes ele deu uma cagada. Você lembra daquele menino, acho que o nome era Tubarão, que ficou famoso porque fez uma dancinha e depois a Anitta mencionou. O cara hoje tem, sei lá, 3 ponto alguma coisa milhão de seguidores no Instagram, virou influenciador. Isso é uma cagada. Tá ligado? Então existem aspectos no Brasil, dentro do capitalismo, que são cagadas, que são coisas que vão dar certo. Acho que um grande exemplo, o tal do Khaby Lame, né? Aquele garoto, né, que fica só fazendo assim nos vídeos. Aquilo é uma cagada, mano. Por que é importante dizer isso? É porque a vida da maioria não é feita de cagadas, pô. Não é feita de cagada. O que eu tô dizendo é que quando você olha para uma sociedade como um todo, essas cagadas, elas não fazem diferença para a sociedade como um todo, cara, não fazem. Então vai lá, o cara fala assim, beleza, olha como eu sou bem-sucedido porque eu sou um vereador. Gente, ser vereador é uma cagada, mano. Não foi a sua educação, nada disso. Não é isso que define que você se torna vereador. É um conjunto de outras coisas. Eu sou pastor. Porra, gente, eu vou abrir a igreja também. Eu tenho como orientação religiosa o cristianismo, o protestantismo, cristocêntrico, onde o Cristo ele é o centro da minha relação e aquele que vai, de fato, me levar para uma vida após a morte e uma eternidade ao lado dele. Inclusive, eu tenho aqui uma queixa aqui, chat. Eu tenho uma queixa... A igreja não paga imposto. Pois é, eu tenho uma queixa que é possível... Cadê? A Pamela estava aqui no chat, vou fazer uma pergunta. É possível ser evangélico, descolado, né, moderno, sem usar tons pastéis? É possível? Porque me parece que os tons pastéis são a nova parede preta das igrejas. Conservador, e aqui eu fiz a defesa dos valores cristãos e dos valores conservadores, bem como também a defesa do próprio cristão envolvendo-se dentro do ambiente político. Hoje eu exerço essa função de legislador municipal na capital do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu vim debater sobre esse tema, sobre o capitalismo, sobre a família tradicional, me posicionando a favor do capitalismo, me posicionando a favor também da família tradicional e tantos outros aspectos que são inerentes ao cristianismo. A gravata dele me lembra do Nanami, não cometa essa e... Pare! Não compare um trabalhador... E ao protestantismo e alguns exemplos de países que deram certo justamente seguindo essa orientação religiosa. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, eu acredito que, ao contrário do que eles estão defendendo, defender o comunismo, que é contraditório à fé cristã. Até porque Karl Marx não é um exemplo de alguém que possa ser levado em consideração no que concerne ao cristianismo. Então, trazer ele para um debate nesse aspecto se torna contraditório. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia não descreve um sistema econômico específico. Você não vai ver Jesus, nem o apóstolo Paulo. Na verdade, cara, como é que pode, gente? Porra, vocês são... Temos um pastor... Vamos esperar para ver se ela é pastora também. Mas, meu Deus, qual é... O Velho Testamento inteiro tem especificidade sobre... Olha só, irmãos, você não pode emprestar para o seu irmão de Israel aqui com juros. Tá lá escrito. Literalmente tá escrito. Pô, não é possível isso. Nem a própria Bíblia descrevendo um sistema econômico. O que a Bíblia condena é a avareza, a Bíblia condena o... Ela condena os juros, moça! O dinheiro, a Bíblia condena a idolatria, que, como diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, mas a Bíblia não condena a propriedade privada, tão tal que em Êxodo capítulo 20, versículo 15, Deus diz, não furtarás. Ou seja, eu só vou furtar algo se for de propriedade privada de alguém. Deixa eu fazer uma... Ai, é cada uma freestyle. Porra, eu vou fazer... Tá vendo? Se eles podem fazer freestyle, eu vou fazer também. A Bíblia também nunca condenou o comércio, nunca condenou o lucro legítimo e muito menos o Comércio é diferente de capitalismo. Empreendedorismo. Nós vemos a mulher de Provérbios 31, ela era uma empreendedora, Lídia também era. Então, se nós olharmos para todo o contexto bíblico, a Bíblia fala muito sobre o trabalho e a Bíblia defende, sim, que nós temos esse direito. Agora, uma outra questão também a ser colocada, que foi dito aqui sobre
essa questão do partilhar os bens. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que as pessoas compartilhavam e tinham tudo em comum, mas elas faziam isso de uma atitude liberal, elas não faziam isso como algo que era regulado pelo Estado ou regulado pela política. Eles faziam tudo em comum, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam os seus... Na verdade, já existia política, já existia Estado nessa época e ela regia sobre outras coisas, como impostos, por exemplo. O que a Bíblia tentou ensinar é que os apóstolos tinham uma disposição diferente, tá ligado? Mas é curioso, né? Como no fim das contas, o que se quer, olha só, eu quero o direito de lucrar, eu quero o direito de ganhar dinheiro, eu quero que isso seja embasado, eu quero essa passada de pano e que qualquer ato de bondade, de benevolência, de abrir mão, de cuidar do outro, isso seja só se eu quiser e seja assim, ó. Os bens. Então, quando a gente olha para o marxismo e para a defesa do comunismo... Mas se você não for para a igreja, se você deixar de congregar, você vai para o inferno. Mas e distribuir os bens? Mas, pera, isso aí é outra coisa, calma. Nós vemos que ele divide a sociedade entre opressores e oprimidos, ou seja, os ricos são opressores e os pobres são os oprimidos. Mas se nós olharmos hoje no contexto brasileiro, nós temos um monte de gente que era para ser oprimida, estando muito feliz, recebendo Bolsa Família e se negando inclusive ao trabalho, coisa que já foi feito levantamento aí em muito... Como é que é, moça? Assim, sabe qual era um pessoal que estava bem empregado? Não sei se você sabe, tá na Bíblia. Era um pessoal que estava bem empregado aí, era o povo de Israel. O povo estava empregado, porra. Era trabalho escravo? Era, mas o faraó dava almoço. Faraó dava cebolas. Cebolas! Cara, é impressionante, né? Muitos estados e na região norte e nordeste. Então, se esse povo de fato é oprimido, a solução não se constitui ou não se encontra em você querer tirar do rico que trabalhou, que batalhou, para você obter. Até porque isso aí se torna mais um roubo do que, na verdade, é uma opressão. Então, a Bíblia, ela não divide... É muito bom não saber a história do Brasil, né? É muito bom. Cara, tá vendo? É tipo eu. Eu adoro assistir o anime sem ler mangá. Porra, é lindo demais. Você vê um vídeo falando sobre o anime, você fica, porra, maneiro, gostei. Aí fica nos comentários o povo do mangá. Ai, mas no mangá é diferente. Ai, no mangá é diferente. A gente que não lê mangá, foda-se, meu parceiro. Eu tô aqui curtindo a aventura. O mundo entre opressores e oprimidos. Ela divide o mundo entre salvos e não salvos. Então, se nós formos olhar para o capitalismo como algo diferente ou contraditório à fé cristã, eu acredito que o comunismo, o marxismo e essas outras ideologias que de fato são contraditórias e não em si o capitalismo. Olá, eu me chamo Ruth Benigno, tenho 38 anos, sou formada... Moça, olha que doideira, né? Jesus falou assim, olha, se a justiça de vocês, ela não for superior em muito à dos escribas e fariseus, ou seja, os caras que entendiam de lei, ela falou, se a sua justiça não for maior e muito do que isso, vocês não são dignos do reino dos céus. Olha o que você tá me dizendo, moça. Olha o que você tá me dizendo. Mas vamos lá, qual é a dela? Em si, o capitalismo. Olá, eu me chamo Ruth Benigno, tenho 38 anos, sou formada em Teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, sou pós-graduada em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento, também tenho uma pós-graduação em Pregação Pentecostal, Educação Cristã Clássica. Como é que é uma pós-graduação em Pregação Pentecostal, hein? Como é que é? Eu fiquei pensando, como é que é? A pós-graduação, você tem que falar assim! Não? Você tem uma coisa assim? Estou fazendo psicoteologia, também estou finalizando a pós-graduação em análise de discurso e também em ciências da religião. O fato de ter aceito participar desse debate foi porque eu entendo que cristão deve ser conservador, pois a base bíblica, à luz da palavra de Deus, o cristão, ele tem que seguir não as ideologias desse tempo, mas principalmente o que a palavra de Deus defende. Moça, você tá ligado que o capitalismo é desse tempo? Choco, essa analogia da Bíblia com o mangá e anime é um dos exemplos do porquê essas lives são tão boas. Quem mais faria esse tipo de analogia se não um desviado bom de vir? Calma, pera. Droga, eu ri. Então agora, primeiro round de 3 minutos, administrem como quiserem, podem ir. Maravilha. Gostei muito das discussões que foram levantadas aqui, mas quando a irmã falou sobre a questão dos opressores e dos oprimidos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Cântico de Maria, que está lá em Lucas, capítulo 1, que Maria fala abertamente na bem-aventurança de estar recebendo o Messias, ela fala para assim,
O Senhor ouviu sua serva humilde, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. O próprio Jesus, quando orou no Monte das Oliveiras, ele falou assim, obrigado, Deus, porque o que eu estou compartilhando, o Senhor escolheu compartilhar com os pequenos e com os pobres. Olha aí, caramba, nós estamos juntos, Pamela. Então, assim, se a gente seguir uma leitura também da carta do Novo Testamento de Tiago, você vai ter uma descrição muito direcionada ao acúmulo de riquezas e aos ricos, sim, porque era uma questão naquele período. Jesus, ele movimentava uma rede de pessoas que estavam desassistidas daquele sistema político e etc., que vocês já sabem. Existe toda uma preocupação com o pobre no Sermão da Montanha. Então, há uma preferência de Deus para aqueles que estão vulneráveis. E aqui eu não quero colocar a população que é pobre, da qual eu faço parte e que também sou cria da Baixada Fluminense, sei qual é esse contexto, num lugar de coitadismo, porque não, a gente trabalha muito, a minha família é de imigrantes nordestinos, todo mundo trabalhou muito, conseguiu se levantar do zero, ocupando um território ali totalmente novo, e justamente por entender a força desse trabalho, é que eu defendo um sistema que seja mais igualitário e que contemple a necessidade das pessoas. Porque, por exemplo, nesse momento que a gente vê uma população vulnerável num território que acaba quase sempre passando por esse tipo de tragédia socioambiental, como que essas pessoas se reerguem? É só pela meritocracia? Será que a gente realmente deve olhar para as pessoas nesse sentido? Tipo assim, cada um por si, tá tudo certo? E se a gente falar principalmente da cultura brasileira e de como que as grandes elites foram criadas aqui no nosso país, a gente está falando de um pecado muito grave e estrutural. As famílias que estão na política hoje, que estão inclusive no STF, são famílias que vêm de linhagem de escravocratas. E isso é pecado. E aí quando você falou que o ser humano, o homem, não está no centro do capitalismo porque a gente está falando de mercadoria, quem produz a mercadoria é o trabalhador. E historicamente nós fomos mercadoria, irmão. Presta atenção, um cara preto falar isso é até um absurdo, né? Literalmente não tem tanto tempo assim, nós éramos mercadoria. Vendidaços, sequestrados e vendidaços. Qual é, pô? E num sistema escravocrata, a pessoa era uma mercadoria. Então, a gente teve, inclusive, um discurso religioso cristão naquele período validando esse tipo de prática. E a gente não pode apagar esse tipo de coisa e achar que está tudo bem quando o lastro financeiro de várias elites no Brasil passam por esse lugar. Então, a minha crítica ela é muito racional, não estou dizendo que a gente tem que ter um regime político pautado em Atos 2, nem estou dizendo que o capitalismo é perfeito e tira as pessoas da miséria, uma vez que, para vários serviços, é importante que haja uma mão de obra barata e sucateada para continuar fazendo esse serviço. E isso é uma coisa muito interessante para o capitalismo. Se a gente falar de mão de obra terceirizada, de uberização do trabalho, são pessoas que não têm seus direitos assistidos, a galera pode até conseguir um dinheiro rápido e os empreendedores também estão nesse processo, e eu sou uma empreendedora também, eu não tenho problema com o trabalho em si, mas da maneira que isso é colocado. E eu te engoli completamente. Pode, agora é de vocês, podem ir. Beleza, eu vou falar metade, você fala metade? Pode ser? Bom, eu discordo de várias coisas que você disse e também concordo de algumas coisas que você disse. À luz da Bíblia, a gente vai ver Jesus fazendo algumas repreensões, por exemplo, a ricos que acumulavam riquezas. O rico e o Lázaro ali tem uma parábola e um texto a respeito dessa pessoa. Mas é importante também a gente avaliar que Jesus ele não tem preferência pelos pobres. Você vai ver que quem andou com Jesus foram pessoas de todos os tipos. Lucas, por exemplo, era um médico. Olha, na igreja que eu fazia parte, eu lembro quando começou, galera, uma tendência, porque a Bíblia vai falar que Jesus era um carpinteiro, tem toda essa discussão, era carpinteiro, era pedreiro, era alguém que trabalhava com serviços manuais, existe todo um debate sobre isso. Mas eu lembro quando surgiu na minha igreja uma nova corrente de pessoas que, alegadamente, para justificar a teologia da prosperidade, começaram a dizer que, olha, a profissão de Jesus, o carpinteiro, o pedreiro, não era pobre não, hein? Era bem sucedido. Eu tô vendo a mesma coisa acontecer. O médico hoje, no século XXI, já é uma pessoa que tem uma condição financeira elevada. Imagina um médico no século I, imagina um médico nos dias do próprio Jesus. Ele possivelmente era uma pessoa que tinha uma condição financeira elevada. Quando você vai olhar, por exemplo, Mateus, que era o publicano, cobrador de imposto também, era uma pessoa que tinha uma riqueza, que tinha realmente uma grana ali. Por exemplo, quando Jesus está andando por um caminho... Jesus escolhendo só os ricos aí, tá vendo? Rapaz, esse Jesus, ele olhou e falou assim... Quero rico. Um homem chamado, ele que sobe numa figueira brava, Zaqueu. Quando Zaqueu desce para se encontrar com Jesus,
ele se arrepende e fala assim, olha, eu vou devolver aquele que eu defraudei 4 vezes mais, porque Zaqueu também era um homem muito rico. E Jesus falou para ele assim, ó, desce da árvore porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, é um pouco de falácia dizer que Jesus veio ou tem uma certa preferência pelos pobres. Não. Ele falou que bem-aventurados, né? Deus, porque tinha trazido aquele conhecimento para os pobres. Mas preferência para o pobre não, é conversa. Jesus lidou com vários ricos, inclusive haviam mulheres, uma delas era Susana, que sustentava financeiramente o ministério de Jesus. E por falar em sustentação financeira do ministério de Jesus, é importante levar em consideração que uma dessas ocasiões, uma mulher decidiu fazer uma oferta. Ela não ofertou dinheiro, mas ela ofertou um unguento, era um perfume. Quando ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, Judas, que cuidava do dinheiro, Judas, que era como se fosse um contador entre os discípulos, ele disse assim, que desperdício, poderia ter vendido Judas, o traidor! por 300 denários e ter dado aos pobres. Aí a Bíblia vai dizer, porque Judas era ladrão. Não vou aqui levar em consideração o século XXI, mas todo ladrão usa o argumento de que vai ajudar os pobres. Eu estou falando de Judas, não estou falando de ninguém que vocês estão pensando aí não, tá bom? Mas é a mesma coisa. Olha! Peraí, eu peguei o esquema. Eu peguei o esquema. Quer dizer, então... Olha, rapaz, que doideira, né? Ou seja, o pastor tá nos levando para um caminho que é o seguinte, para com essa história de ajudar os pobres, pô. Você tem que ajudar pobre, não. Apesar de que, olha só, a Bíblia vai nos falar lá em Apocalipse que assim, ó, Jesus vai no último dia dizer assim, ó, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber. E aí as pessoas vão perguntar, Jesus, que história é essa que você tava com fome e eu te dei comida? Ele vai falar assim, toda vez que você fez isso com um desses pequeninos aí, o pobre, a viúva e o órfão, você fez a mesma coisa por mim. Tá ligado? Mas não, o segundo pastor aí, história pra eu dormir. Esse negócio de ajudar pobre, erro do Lula. Esse negócio de ajudar pobre é coisa... erro do Lula. Pois, a história se repete desde os dias de Jesus até os dias de hoje. Todo ladrão usa o argumento de que vai ajudar os pobres. Mas Jesus faz uma correção a ele e diz assim, Judas, os pobres sempre terão convosco. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Pode averiguar o texto bíblico que diz. E o que ele diz depois, cara? Ele diz, sim, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Agora, eu não vou estar sempre aqui. O que ele estava dizendo é que naquele momento, Jesus, estava na terra. Ele falou assim, eu não vou estar aqui para sempre. Porque, segundo a Bíblia, Jesus vai morrer, vai ressuscitar e vai para o céu e vai deixar na terra o Espírito Santo. O que ele estava dizendo é assim, mano, eu não vou estar aqui para sempre. É a mesma coisa dos... Vou usar o argumento que eu critiquei ontem. Que todo crente diz, né? Quando você tiver filho, você vai entender. É o argumento que todo pai usa pros filhos de falar assim, ó, meu filho, papai e mamãe não vão estar aqui pra sempre não, hein? Essa mamata vai acabar. Então aproveita enquanto nós estamos aí. Porque uma hora nós não vamos estar. Judas, os pobres sempre terão convosco. O objetivo de Jesus, quando veio o homem aqui na terra para morrer por nós, nunca foi efetivamente acabar com a pobreza. Os pobres sempre estarão convosco, diz respeito não a uma continuação. Cara, esse é doido, né? Porque um dia Jesus foi confrontado sobre essas coisas e ele falou assim, olha só, eu sei que vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães e os peixes. Todo mundo, não, pera lá, pera aí. Ele vai falar assim, mas para vocês saberem que eu tenho a autoridade que eu tenho, aí ele vai lá e faz mais um milagre. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é assim, ó, eu vim aqui com um propósito na Terra. Qual foi o propósito? Eu vim para morrer pelos pecados dos homens. Nesse meio do caminho, eu também vim para dizer que o reino de Deus está próximo. Nesse meio do caminho, eu vim causando uns milagres para dizer que Deus não está morto, que Deus está vivo, que Deus trabalha. Tudo isso tá na Bíblia, tá? É só você ler. Se você não for um preguiçoso, cristão preguiçoso, tá na Bíblia. E aí, num determinado momento, ele vai dizer assim, mas para vocês entenderem que eu sou quem eu digo que eu sou, que eu tenho a autoridade que eu digo que eu tenho, eu vou fazer uns milagres aqui. Inclusive multiplicando pães e peixes. Aí eu vejo os cristãos hoje que diz que, segundo a Bíblia, deveriam fazer a mesma coisa que Jesus fez e obras maiores, falando assim, não, esse negócio, essa parte aí de distribuir dinheiro, de fazer milagre, essas coisas aí... Não, quero não. Esse negócio de combater pobreza... de pessoas que vão nascer, crescer e viver na pobreza. Mas é um problema que existe no mundo e, evidentemente, que precisa ser resolvido, mas não necessariamente veio ser resolvido por Jesus. E ele era crítico das questões do acúmulo de riqueza, mas, evidentemente, vivia dos recursos para pagar, inclusive, os seus impostos. Numa ocasião, quando os discípulos disseram assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto, ele disse, vá lá, pega um peixe. E vai ter uma moeda dentro desse peixe. E com essa moeda você paga o teu imposto e paga o meu imposto. Ou seja, ele também vivia de recursos financeiros. Não, cara.
Caraca, mano, como é que pode? É uma interpretação freestyle. Mano, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, porque quando Jesus ficou famoso, havia uma preocupação dos magistrados, da polícia, da política, de que esse cara aí pode liderar uma rebelião. Tanto que quando ele é preso, a pergunta que faz pra ele é, e aí, você é rei ou você não é? E ele fala, meu reino não é desse mundo. O que ele tava tentando dizer é, a revolução, entre aspas, que eu tô aqui causando, é aqui, de mente, cara. É espiritual. Eu não quero ser o novo rei de Roma. Eu não quero essa parada aqui. Então, inclusive, pagar o imposto é dizer assim, ó, eu não tô interessado nesse sistema. Porque eu tô anunciando um outro sistema. Mas como vocês, como nós, como seres humanos, ainda estamos debaixo desse sistema... E aí, inclusive, o famoso Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre isso, ó, observai os pássaros do céu, que eles não têm, né, eles não se preocupam com nada, mas Deus dá pra eles o de comer e de beber todo santo dia. O que ele estava dizendo é, existe uma provisão em depender de Deus. Provisão, não riqueza necessariamente. O cara não consegue entender isso, cara. A interpretação do cara é, ó, Jesus também pagava imposto, Jesus também comprava as coisas. Pra ficar andando de carro caro por aí. Ah, vou te contar mesmo. Eu acho um absurdo, primeiro, falar que não existe alguma análise de modo de produção no texto bíblico, sendo que aparece claramente o modo de produção escravista, né? Eu acredito que ninguém aqui vai defender um modo de produção escravista. É um modo de produção, era a forma que funcionava no texto bíblico. Existia propriedade privada, a gente vai defender a propriedade privada? Mulher é uma propriedade privada. Vamos defender? Escravo era propriedade privada, era outra pessoa. A gente vai defender isso? Então a gente vai usar o texto bíblico para legitimar algum tipo de propriedade privada daquele contexto escravista? E sabe o que é triste? É porque, de novo, esse senso crítico deveria estar contido no mundo cristão, cara. O cristão tem que ter um senso crítico. Isso é tão importante que, em relação a casamento, um dia os fariseus perguntaram para Jesus sobre casamento. Pode ou não pode divórcio? Ele vai lá e diz assim, ó, não é que podia, mas... Podia porque havia o quê? Havia uma dificuldade de vocês compreenderem. Ele chega a chamar isso de dureza de coração. Mas aí ele traz um novo entendimento que é, não, esse negócio de divórcio não é uma boa ideia. O que falta no cristão é um discernimento novo, cara. E esse discernimento novo vem como? Vem, olha só, tá na Bíblia, se você buscar o Espírito Santo. Mas não, né? A galera fica buscando o quê? Justificar o capitalismo. E aí, eu acho também um absurdo essa desculpa de que Jesus não veio para falar para acabar com a pobreza. Me parece uma desculpa para continuar tendo pobre aqui, assim. E essa dinâmica também de falar algum tipo de... porque Judas era isso, Jesus era aquilo. Cara, eu acho que quando você pega, por exemplo, a pesquisa do Eric Hobsbawm, ele vai analisar o banditismo social, só poderia... Que nome legal, né? Banditismo social. Quem é que falava isso? Tinha uma deputada que falava em banditismo, eu usava esse termo. Ia ser morto na cruz uma pessoa que fosse dada como bandido. Por exemplo, os dois bandidos. Eles não tinham roubado nada, os dois bandidos que estavam junto com Jesus na cruz. Eles não roubaram nada. Eles eram criminosos do Império Romano. Qual crime que eles cometiam? Pois é. Aí a gente tem que analisar, porque senão vira uma crítica aleatória a uma política governamental do Brasil e retira completamente o contexto social daquela época para fazer uma análise meio irrelevante para hoje em dia, assim. Então Jesus era um crítico enorme do Império Romano, do sistema daquela época. Então você falar que não existe alguma dimensão crítica ao modelo econômico, político do contexto de Jesus, é você retirar exatamente a dimensão histórica do Jesus para falar de uma salvação da alma, uma coisa completamente abstrata, para a legitimação de violência com pessoas pobres. É isso que o discurso de salvação da alma, esse discurso muitas vezes vinculado com o cristianismo de direita, não consegue perceber para fundamentar exatamente a exploração do homem pelo homem, que é isso que acontece no capitalismo. Acho que Jesus tinha, sim, um posicionamento preferencial para os pobres, porque boa parte dos textos que ele deixou para nós é sobre essa questão de desigualdade. E aqui eu não estou dizendo para você que está na sua casa que hoje você vai pegar todas as suas reservas, vai abrir mão do seu trabalho suado e vamos então viver esse grande sonho, essa fantasia que não tem racionalidade nenhuma. Mas, enquanto somos cristãos, temos um compromisso radical com a dignização da vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. E aí, pensando nisso, vem à minha memória o texto de Jesus virando as mesas do templo.
Por que faz isso? Porque há uma mercantilização da fé ali que definia a salvação e a limpeza espiritual das pessoas a partir do dinheiro que elas tinham para pagar esse sacrifício. E hoje, na nossa realidade cristã, temos essa coisa do business dentro da igreja que se dilui completamente com aquele evangelho simples e genuíno de cuidar. Olha aqui, ó, o teólogo mineiro tá no nosso chat aí também, ó. Com o outro que Jesus deixou para nós. E a partir disso a gente tem um problema. Então, Provérbios capítulo 22, versículo 2 diz que o rico e o pobre se encontram e ambos fez o Senhor. Foram faladas muitas coisas, eu quero aqui só pincelar e pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia e Deus, não foi ele que legitimou a escravidão, pelo contrário, já haviam, e os povos, tanto o povo de Deus, eles contraíam matrimônio com pessoas de outros povos, que coisas que Deus já havia proibido, mas Deus... Hã? Só apenas permitiu, lá no livro de Levítico, nas leis, que as coisas fossem tratadas de uma forma honesta. Então, tal que o próprio Deus diz, tantos anos essa pessoa vai te servir, ao ano tal, ele já está livre de ser escravo seu. Uma outra coisa é sobre... Moça, tá, volta alguns livros para trás, onde Deus vai dizer o seguinte pro povo de Israel, vai falar o seguinte pro povo de Israel, ó, vocês vão me abandonar, vocês vão me trair, vocês vão adorar outros deuses, vocês vão fazer umas paradas que eu não curto. Só que aí vocês vão se ferrar. E aí vocês vão virar escravo. E aí vocês vão chorar. Ai, meu Deus, eu tô sofrendo. Aí eu vou ouvir vocês. Aí eu vou libertar vocês. Vocês vão ficar felizes. Vai passar um tempo, vocês vão fazer a mesmíssima coisa de novo. Isso está escrito na Bíblia. Alguns livros antes aí do que você tá falando. Por que eu tô dizendo isso, galera? É porque existe uma previsão bíblica de que, ó, o povo de Israel é vagabundo, tá? E antes que você fique pirado aí, o Choco tá falando do povo de Israel, o povo de Israel bíblico é um povo que, segundo a Bíblia, é um povo difícil de entender. A Bíblia vai chegar a chamar isso de povo de dura cerviz. Um povo difícil de entender. Se você acredita que Deus é bom, que Deus é legal, que Deus é paciente, escuta só, é esse Deus bom, legal e paciente que tá dizendo assim, este povo de Israel, carai, povo difícil de entender. Alô, Tabata do Amaral, que não lê Bíblia. Sobre a mulher como posse. O próprio Jesus veio para dar legitimidade à mulher, ele deu identidade à mulher, ele deu valor à mulher. E isso não se trata de uma questão contraditória à fé cristã, defender que a mulher naquele tempo e naquela cultura, ela era tratada de uma maneira e hoje ela é tratada de uma outra forma. O texto que foi lido em Tiago capítulo 5, que foi citado, o próprio Deus está dizendo, o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras foi por vós diminuído. Mas esses salários, e trazendo para o nosso contexto de hoje, esse salário ele é estabelecido, ele é regulamentado por quem? Por quem está trabalhando e tratando de leis, por quem está no legislativo, no judiciário, enfim. Se nós formos trazer essa abordagem e tratar essa questão como se todo mundo tiver que viver da mesma maneira, todo mundo tem que ser rico, ou todo mundo tem que partilhar os seus bens... Mas não é isso que é a proposta do céu, ô cristã? Não é essa a proposta do céu? Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há... Não é isso não? Ih, rapaz, esqueci. O que é isso? E se formos trazer o contexto do Sermão da Montanha, vamos estar deturpando o que a Bíblia diz. Porque Jesus, quando trata dos pobres, ele não está tratando de pobreza financeira. Ele está tratando do pobre de espírito. Que é isso, moça? Que é isso, moça? Tem toda... Moça, literalmente, Apocalipse é sobre cuidar do pobre, da viúva e do oprimido. Ah, existe um monte de coisa sobre isso na Bíblia inteira. Não é pobreza financeira não, moça. Ai. Eu lembrei que a Bíblia também vai contar que um dia o povo de Israel pediu a Deus que, ó, Deus, os povos de outros povos, eles têm um negócio de rei que nós não tem. Eu queria também. Sabe quando o irmão quer as coisas dos outros? Eu queria também. E aí Deus vai responder pra eles assim, ó, vocês têm certeza? Porque um rei vai querer de vocês imposto. Um rei vai querer de vocês cavalo. Um rei vai querer umas paradas de vocês aí. Vocês vão querer esse negócio mesmo? E o povo que nós quer. Aí o tempo passa, não. Isso aí não é culpa do povo de Israel, não. E das decisões que eles tomaram, não. A culpa é do Lula. Ah, pô, que isso, cara? Vou te contar mesmo. Eu tô vendo dois cristãos que se dizem cristãos, aqui literalmente em defesa do capitalismo, freestyle, acusando o Lula, que tá lá fazendo ele lá longe.
Pobre de espírito é alguém que olha para si mesmo e reconhece a sua pequenez, reconhece que não é nada. E Jesus aqui não está tratando de dinheiro, Jesus está tratando de dar a César o que é de César, como ele mesmo falou isso na sua palavra. A Bíblia conta a história de um cara chamado Jonas. Uma outra Jonas? coisa, se nós... Não, é Jonas. É Jonas? Agora me fugiu. Falou assim, ó. Satanás, capiroto, inimigo, você viu meu servo Jonas? Eu tô falando, é Jonas mesmo? E fala assim, você viu como ele é top? Como ele me ama? Como ele é foda? Como ele, ó, cara, me honra? Faz sacrifícios? Todo mundo é da igreja? Culto de domingo, todo mundo tá lá? Nem tinha igreja na parede preta? E ele tá lá na igreja? Aí o capiroto, o inimigo, diz assim, mas também rico? Queria ver se fosse pobre. Aí a moça, anos depois, tem aqui 2 teólogos vir me dizer que a Bíblia não é sobre grana. Ah, meu irmão, vocês estão... olharmos durante toda a Bíblia, mulheres ricas caminharam com Jesus, patrocinaram o ministério de Jesus, pessoas... Não é Jonas, não. Jonas é o BBB? Calma. Na época do apóstolo Paulo, quando Paulo fazia suas viagens, ele arrecadava recursos e para mandar para outras igrejas, e isso não tem nada a ver com a abolição do... É Jó. Desculpa, é Jó. É que eu me perdi aqui Me perdi no personagem. Capitalismo, porque a Bíblia não vem para pregar um modelo, um sistema de política. O Evangelho trata de transformação, de regeneração e de mudança de vida. E o problema maior aí não é o sistema, o problema é o coração. O sistema pode ser usado para explorar, mas também pode ser usado para beneficiar. Então, se nós formos... Rapaz, o problema não é o sistema, não é o coração. Vamos olhar o sistema dessa maneira, estaremos sendo hipócritas e usando uma balança enganosa. Então, a minha pergunta em relação à propriedade privada, sobre a mulher e a escravidão, do contexto bíblico, foi porque vocês falaram que o texto bíblico legitima a propriedade privada. Qual propriedade privada? Não tem nada a ver com propriedade privada dos meios de produção, que é o do capitalismo. Então, vocês estão fazendo uma transferência direta do modo de produção do texto bíblico para uma realidade política atual, sem fazer uma análise do que era o modo de produção do contexto do texto bíblico. Então, essa transferência direta promove, sim, violência. A gente também fazer uma análise, como a irmã Ruth disse, de uma dimensão de espírito, atribuindo uma dimensão que não estava presente dentro do judaísmo do Segundo Templo, que era o período de Jesus, da apocalíptica judaica, não faz sentido nenhum a gente falar de uma dimensão platônica, como foi dita. Não existia essa dimensão de espírito na época do Novo Testamento. Isso é uma atribuição de Platão ao longo da história da igreja. De novo, é uma desculpa filosófica para a gente promover violência com pessoas pobres. É pobre, gente. É pobre econômico. É comida. É 5 pães e 2 peixinhos, tá ligado? É matar a fome do povo. E só depois falar de alguma outra dimensão. Eu acho que tem essa coisa de que quando a gente se coloca para viver a partir do Evangelho, eu concordo com Ruth, há de haver uma transformação, vamos botar espiritual agora nesse cristianismo que a gente vive de uns séculos para cá, mas essa dimensão espiritual, ela arde tanto o nosso coração que a gente não consegue deixar as estruturas como estão. A palavra de Paulo vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo. Este mundo vive durante muitos séculos em cima de um sistema que valida o sacrifício de vidas que não estão dentro desse mercado. Inclusive então, por exemplo, se a gente pensar na saúde, lá Olha, ela trouxe uma cartinha ali. Ela trouxe o Fatilson. nos Estados Unidos, que foi o exemplo que o irmão trouxe aqui pra gente, falando sobre mercadoria e etc., Mas olha, inclusive na dimensão do aborto, tá? Vamos parar pra pensar aqui, inclusive isso era tópico de meme, de Red Pill, há muitos anos na internet, que era assim, nunca vi mulher querer fazer aborto de cara rico. Claro, porque o dinheiro é um fator importante. Então assim, é a tua história. Como é que eu corto todas as desculpas, entre aspas, que alguém pode ter pra cometer tal coisa? É quando eu tiro essas desculpas dela. O problema é dinheiro, a gente consegue resolver de alguma forma. Agora, o problema é que toda vez que rola uma crítica, é curioso, né? O cristão critica tudo. Aí você critica um aspecto dele, que é o amor ao dinheiro. Não quero, não. Ai, que coisa ruim. Esse pessoal do Bolsa Família, aí, é impressionante como há um apego ao dinheiro. O dinheiro pro cristão, nos últimos tempos, tem se tornado o aborto cristão, tá ligado? Assim como a galera, como eles vão criticar a esquerda de defender aborto, o cristão vai defender o acúmulo de riqueza aos trancos e barrancos. Olha, pra não dizer que eu tô maluco,
Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. O dinheiro da igreja é para ser dividido entre os membros. Você tá de brincadeira. Onde é que está isso na Bíblia? Que doutrina é essa? Você está fazendo uma confusão. Os cristãos da igreja primitiva resolveram voluntariamente doar propriedades, riquezas com aqueles que não tinham. Uma decisão pessoal do cristianismo. Obras são pessoais. Dinheiro da igreja, biblicamente falando, é para manutenção da casa do Senhor e expansão do reino de Deus na terra. Não tem doutrina na Bíblia de que o dinheiro da igreja é para distribuir para os membros. Isso é uma aberração. Agora, como o cara gosta de caluniar e gosta de difamar, queria informar que o avião não foi comprado pela igreja. Eu passei a ser pastor da igreja a partir de 2010. O avião foi comprado em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, dando satisfação aos parceiros que eu precisava de uma ferramenta, não para passear com a minha família, de trabalho. Nos Estados Unidos hoje, as pessoas que têm alguma doença terminal passam por uma precarização gigantesca. Aí sabe o que eu penso pra vocês aqui, gente? Assim, ó, o meu pensamento cristão aqui agora. Atenção que eu vou meter o meu pensamento cristão. Pensa no seguinte, se eu imagino que eu sou cristão, se eu imagino que existe um céu, e se eu imagino que um dia eu vou morrer, e segundo a Bíblia eu não vou levar riqueza nenhuma, o que eu faria se eu fosse um cristão rico, milionário, pastor de bilhões? Eu ia torrar esse dinheiro para dar um choque de realidade. Porque, olha só, Jesus, na sua época, ele deu um choque de realidade. Ele falou para os fariseus assim, ó, eu sei que vocês querem me matar, mas vocês querem me matar por quê? Porque eu curei um doente? Então, assim, como é que eu posso ser rico e meu pensamento não seja, pô, eu vou ajudar os órfãos e as viúvas? Pô, como é que eu posso ser rico pra caralho? E meu pensamento é, e se eu abrir um hospitalzinho para ajudar as pessoas pobres? Não é possível isso, cara, que eu acredite num mundo por vir, onde eu não vou levar dinheiro, e nesse mundo aqui eu ganho dinheiro pra caramba, e tudo que eu penso é... E eu não penso em nada desse tipo, em nenhum choque desse. Gente, pensa no choque que uma igreja causaria se ela resolvesse assim, aí ó, nós temos um hospital. Pensa no choque. Pensa em o tanto de político puto que ia ter. Eu, na minha cidade, abro um hospital, uma clínica que seja pequena, e atendo pessoas de graça, pobre. Olha o tamanho do choque que seria. E eu tô falando de eu pequeno. Imagina essa galera que tem grana mesmo. Olha o tamanho do choque que isso seria. Eu fico pensando nisso, cara. Qual é o choque que esses pastores querem causar? Olha só como meu templo é maior, hein? Olha só como eu tenho um avião. É impressionante. Não sabem se vão seguir a vida. A gente até brinca, né? Aquela série do... Como é que é o nome? Breaking Bad. O cara teve que virar traficante para poder resolver um problema de câncer que ele tinha, porque ele não tinha saúde pública disponível. A nossa saúde pública está perfeita? Não, ela pode melhorar ainda mais. Porém, o corte de gastos que é utilizado dentro da nossa organização política, ela visa um retorno lucrativo. Por isso, teto de gastos, vamos cortar. Mas será que tem que pensar numa dimensão de lucro quando a gente está falando de cuidado de pessoas? Tudo vai ser passado por essa ideia de mercadoria, de quem tem que me dar um retorno rápido? Tem coisa que não. E o cuidado, ele é assim. O evangelho, ele é gratuito, universal, ele é de graça por isso. Não há uma recompensa por isso, mas há um compromisso com a vida. É nesse ponto que eu vou diferir. Né? E só mais uma questão também que foi dito antes de uma dimensão de ascensão do indivíduo. O quê? O indivíduo reificado do capitalismo, que também se transforma em mercadoria nesse processo? Bom, ele falou sobre a questão da dimensão platônica e de termos que não eram e que não são usados, né, naqueles dias, naqueles períodos bíblicos. Por exemplo, a escravidão, que era algo bem legítima, inclusive, dentro daquele contexto de humanidade, que hoje não é. Bom, então a gente tem que parar de falar sobre o debate, porque o capitalismo ele é bem depois do cristianismo. Não existia esse modelo de gestão econômica naquele período, era um período... E vocês estão defendendo esse modelo, então? Monárquico, inclusive ditatorial. Monárquico não, né? Imperial sim, né? Então, a gente está trazendo referências bíblicas sobre dinheiro, sobre recursos financeiros, sobre propriedade privada, sobre semelhança e sinônimos do capitalismo que a gente vive no dia de hoje. E sabe o que é curioso? É porque Jesus poderia ter criticado o império, mas ele não criticou. A conversa foi sobre Mamon, o deus dinheiro, né? Podia ter sido, olha, imperador é paia, mas não foi, né? Por exemplo, as pessoas tinham propriedade privada, meu Deus do céu. Quando o paralítico ele desce pelo buraco do telhado de uma casa, a casa de alguém. Quando Jesus, por exemplo, fala para preparar a Santa Ceia, foi numa casa, é a propriedade privada de alguém. E isso vai se remeter nos dias de Jesus e antes de Jesus. Inclusive, quando se fala sobre a questão do templo, havia uma liturgia, digamos que democrática e respeitando os limites financeiros das pessoas, quando em Levítico, já no Antigo Testamento,
Testamento, no Pentateuco, escrito por Moisés, ele vai delimitar as questões dos sacrifícios. Um que tem condições leva uma ovelha, outros que têm mais condições levam um boi cevado, mas tem famílias que não têm condições e esses vão levar uma rola, uma rolinha, vão levar uma pomba. Por quê? Porque o sacrifício era de acordo com a sua condição financeira. Quando Jesus ele vai se revoltar no templo, não era pela mercadoria ou pela condição financeira em si, era pelo comércio, pelo negócio, né? porque existia uma máfia de pessoas que invalidavam o sacrifício que chegava lá e forçava as pessoas a comprarem outras, porque as pessoas iam no templo uma vez por ano, peregrinavam, às vezes... Cara, olha como a analogia não é my passion, né? Olha só, havia uma máfia de pessoas que invalidavam aquilo que as pessoas traziam. Olha como a analogia não está no sangue, né? O cara está falando e não está vendo o que ele está falando. É impressionante, né? Os animais chegavam lá com manchas, com patas quebradas, e era por isso que esses animais, segundo a visão sacerdotal, eles eram rejeitados e aí eles tinham que comprar outro. Aí sim, foi por essa razão que Jesus disse. Bom, tem exemplos básicos até no Antigo Testamento. O próprio José, quando tem uma visão divina, um sonho, o faraó tem um sonho, e José ele vai interpretar e fala assim, ó, você primeiro economiza aí esse período de 7 anos e depois, no outro período de 7 anos, que são os períodos das vacas magras, ou seja, da dificuldade financeira, pelo fato de você ter economizado nos primeiros 7 anos, ou seja, gestão econômica, gestão financeira, gestão de recursos, gestão de semente, você vai ter para alimentar a si e para alimentar toda a nação. Foi José, um ministro da economia no Egito, que conseguiu salvar o mundo de uma fome global em razão de uma visão que Deus deu para ele. Lembrando que José era o quê? Rapaz, o Moreno tá ignorante. Era um escravo, mas tudo bem, essa parte não importa. Visão, economiza na fartura, porque na hora da dificuldade financeira você vai ter não só para você, mas para todos os seus familiares. Se isso não for gestão financeira, eu não sei mais o que é, Rui. Mas peraí, agora virou gestão financeira, não é mais capitalismo? Com certeza. Então, existem exemplos e referências no Antigo Testamento, no Novo Testamento, dentro do recorte histórico, mas óbvio... Gente, gestão financeira é diferente de capitalismo, tá? Capitalismo é um sistema político-econômico que vai se basear na exploração máxima possível do ser humano. Eu vou te colocar para trabalhar o quanto mais for necessário e vou te pagar só o mínimo para você sobreviver, tá? Para que esse patrão não coloque o dedinho na massa nem um pouquinho, tá? É só isso. Não é a mesma coisa de gestão financeira, não. Eu não vou citar aqui Adam Smith, eu não vou citar Hoppa, porque essas pessoas foram os pais e fundadores do capitalismo, do liberalismo econômico no século seguinte, meu Deus do céu. Então, sobre gestão financeira, até para fazer uma partilha comunitária também era necessário uma gestão financeira. Então, isso não é uma característica de um sistema econômico único. Eu acho que quando a gente fala de economia no geral, deve-se haver uma gestão. Se a gente pensar na partilha de Atos 2, por exemplo, a gente vai ter a necessidade de colocar ali nos pés dos apóstolos e dividir de acordo com as necessidades da igreja. E aí você falou sobre a questão do sacrifício. Bom, para mim, na minha opinião, do meu ponto de vista interpretativo do texto bíblico, naquela passagem, Jesus está abolindo o sistema sacrificial. Então não é uma questão de quem pode trazer um animal perfeito, puro, ou quem trouxe ou vai pagar de novo. Ele está abolindo a lógica sacrificial para que não passe por essa necessidade de um animal ser pago para então eu ser restituído da minha pureza. Jesus, ele se coloca nesse lugar de fim de intermediários, o véu já se rasgou, então havia uma proposta muito objetiva de acabar com essa lógica sacrificial. Então já não vejo por esse lado. Eu só queria entender se para você só existe gestão financeira no capitalismo, assim. Eu não sei o que vocês entendem que é capitalismo, assim. É porque produção de riqueza pode existir em qualquer modo de produção, mas a questão é a técnica. O que o capitalismo trouxe de diferente foi isso. Rico existiam desde sempre, só que não era capitalista, né, gente? Não existia capitalista naquela época. Então, eu não consigo entender, eu acho que a Pamela disse bem, assim, vocês acharem que é sinônimo, gestão financeira e capitalismo, assim. Vocês são muito legal, sabia? Eu vou falar aqui, ó, Pamela e teólogos, vocês são muito legal. Vocês são muito legal, tá ligado? Eu não seria tão legal assim, não. Eu tava que nem Jesus, meu irmão, vocês são mestre na área de vocês não manjam disso. Vocês não manjam de capitalismo, vocês não manjam de economia. Então falando de economia, eu passava na cara, mano, na moralzinha. E também eu acho que a dinâmica do sacrifício, acho que tem uma confusão quando a gente não entende o que é sacrifício mesmo, porque geralmente se entende sacrifício apenas como morte, e sacrifício não é morte, não é sinônimo de morte. Sacrifício tem identificação, sacrifício tem
você queima o animal, ou o cereal que seja, não tem ovelha, né, no caso, o pobre vai ser o grão, vai ter uma rolinha, uma pessoa que seria, entre aspas, uma pessoa economicamente média, uma pessoa rica daria o gado, assim. Eu acho que tem um ponto também interessante que foi dito sobre a casa como propriedade privada. Acho que naquele período havia uma noção comunitária, né? As casas, elas não eram igual às nossas casas de hoje, né? CEP, então tá no meu nome, não sei o que lá. Principalmente se a gente pensar nas comunidades mais pobres, que faziam um trabalho comunitariamente. Então, se a gente falar de Lídia, que é essa mulher que ajudou a fundar a comunidade de Filipos, ela trabalhava com as amigas, Paulo estava ali também nesse processo. Então, pensando essa prosperidade e essa proteção dessa população que não tinha e não era contemplada dentro desse sistema. E a dimensão sacrificial, que não é algo comum apenas para o povo judeu, também tem repartição e consumo. Não fica para uma pessoa. A lógica mercadológica é exatamente do indivíduo. A gente está falando de uma concepção de coletivo. Então, o sacrifício não tem essa perspectiva individualista. E exatamente no momento que você mercantiliza o sacrifício, você retira a possibilidade de participação. Então, sobre essa questão ali de Jesus, né, quando ele quebrou as mesas e tudo mais, não era necessariamente pelo abolindo o comércio ou desprezando o comércio em si. Ele estava simplesmente tratando com a motivação do coração dos vendedores, que era deturpada. Qual era a motivação? Moça, qual é a motivação do vendedor? Eu não sei se você sabe. Não sei se você sabe. Mas a motivação... As pessoas traziam com aquilo que tinham, traziam o animal para o sacrifício e o véu não havia sido rasgado ainda, por isso o próprio Jesus não aboliu ali o sistema. Pelo contrário, ele só tratou a forma como deveria ser tratada. As pessoas vinham até o templo para fazer as suas ofertas e quando chegava lá, esses mercadores hipócritas, né, que tratavam essa questão com o coração deturpado, ele chegava e dizia, esse seu animal, ele não está adequado, esse animal não é o ideal, nós vamos ficar com esse animal e vamos vender um novo animal para você, para que você consiga fazer esse sacrifício da forma como o Senhor pediu. Então, tudo isso não nasce apenas de um sistema, nasce de um coração que não é transformado, até porque... Não, você está equivocado. Que isso, irmã? É claro que nasce de um sistema, irmã. Quem era esse cara que dizia, esse animal não está pronto, esse animal não está bom? Quem era? Senão os líderes e sacerdotes e sumos sacerdotes que eram responsáveis por isso, irmã. Quem fazia a avaliação. E isso é tão sistemático que a Bíblia vai contar lá. É o famoso livro de Samuel aí, né? Que os sumos sacerdotes e seus filhos estavam pegando o sacrifício do povo e ao invés de sacrificar certinho no altar, eles estavam fazendo churras, estavam comendo, estavam curtindo. E aí Deus, que segundo a Bíblia não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus, eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque às vezes, chat, o mundo vai acabar um dia, e aí no dia do julgamento vai ser o nosso papo aqui que vai ser a justificativa, tá ligado? Então assim, Deus que não faz nada sem antes avisar os seus, chamou uma criança chamada Samuel e falou assim, Samuel, deixa eu te contar um segredo, nós vai bagunçar esse rolê aí. Esse rolê de sacerdote não tá bom não, vai morrer todo mundo por causa dessa patifaria aí. Tá tudo errado. Até Deus dava um sacode no sistema. A diferença é que o sacode de Deus era o quê? Era matava mesmo, né? Esse sacerdote morreu das coisas mais bestas. Caiu da cadeira e morreu. Porque se nós formos analisar o contexto... Inclusive, Deus tá assistindo essa live. Atenção. E se você tem temor no coração, você vai deixar o seu like agora. Porque Deus tá vendo isso aí, hein? Regimes oficialmente anticapitalistas produziram injustiças severas ao longo de toda a história. Então, dizer que o problema está no capitalismo, na propriedade privada e negar isso ao longo da história da igreja, ao longo dos escritos bíblicos, isso aí é algo totalmente que deveria ser desconsiderado, né? Num debate, como que eu posso dizer? Num debate íntegro, num debate legal. A gente não tem que desconsiderar ou deturpar um dado, uma informação que consta durante toda a história bíblica. Eu vou trazer mais uma vez o exemplo da mulher de Provérbios 31. Essa mulher, ela tinha propriedades, essa mulher fazia negócios, essa mulher administrava a sua casa e... Moça, não, volta. A casa não era dela, a casa era do marido, você para com isso. O marido... E essa mulher de Provérbios é a mulher que está dito assim, ó.
Bem-aventurado o cara que casou com essa mina top aí, ó. Porque essa mina aí, enquanto o cara tá na praça, conversando com os amiguinhos, só na resenha, enquanto ele tá só na resenha, a mulher tá lá cuidando dos filhos, costurando, vendendo, piriporop. Você consegue entender o negócio de exploração? Você consegue perceber? Não consegue, não? Não é possível um negócio desse, moça. Tudo trata-se de uma administração correta, que não é, claro, a mais ideal, o comunismo, o modelo do comunismo. Moça! Bom, vocês limitam muito o ministério de Jesus e o cristianismo a cuidar dos pobres. É importante. Não, ninguém me limita isso, não. Muito pelo contrário. Vai muito além disso, mas também tinha isso. Levar em consideração que Jesus veio multiplicar pães e peixes e não multiplicou pobres. É importante vocês entenderem isso. Uau! Mas também não multiplicou rico, muito pelo contrário. Quando um rico procurou falando, Jesus, eu sou top, eu faço tudo que já fala que tem que fazer, o que mais eu faço? Ele falou, então, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres. E aí você me segue. Mas não quis, né? Não quer, né? Agora, uma coisa bem interessante também é sobre a valorização da riqueza de pessoas que foram, que beneficiaram o ministério de Jesus, inclusive até depois da sua morte. Um deles é José de Arimateia. José de Arimateia era um homem do Sinédrio e era um comerciante muito rico. E foi José de Arimateia que fez uma articulação política junto a Pilatos para ter o corpo de Jesus. Ele queria tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo com dignidade. E aí é que a Bíblia vai dizer que coisa interessante. Jesus ele é sepultado no jazigo perpétuo da família de José de Arimateia, ou seja, um homem de posses, um homem rico que decidiu reivindicar o corpo de Jesus junto a Pilatos, o governador da Judéia, a fim de que Jesus tivesse um sepultamento digno, mantendo inclusive aí os princípios basilares dos direitos humanos. Um homem rico interviu para resgatar o corpo de Jesus e... Um homem rico interviu para resgatar o corpo de um importante influenciador político do seu tempo? Ora, que novidade, né? Até porque também pouco importava, porque ao terceiro dia esse corpo estivesse lá na tumba do José de Arimateia ou estivesse na cruz, a previsão era que ele ia acordar. Queria dizer, opa! Aí lembrei... Droga, lembrei do... Eu falei aqui da ressurreição, lembrei daqueles memes que é Jesus de skate, né? Jesus skate, vocês já viram esses? Jesus skate 3D, essas paradas? Que é Jesus ao terceiro dia. Jesus ao terceiro dia, essas coisas assim, ó. Jesus ao terceiro dia! Era esse tipo de coisa, mano. Qual é? Na ressurreição, né? As duas Marias chegam no túmulo vazio, o anjo pergunta, na pedra removida, por que vieste procurar entre os mortos aquele que vive? Dentro do sepulcro de José de Arimateia, um homem rico que fez parte do ministério de Jesus. Porque no mundo capitalista, tudo que importa, tudo que é nobre, vai pertencer aos ricos, meu irmão. Tá ligado? Se um dia você me encontrar... Ó, no mundo de hoje... Vou dar esse exemplo aqui, né? Deixa eu voltar aqui pra tela cheia. No mundo de hoje, se hoje você me encontrar numa mansão, você pode ter certeza, ela não é minha. Ela é de algum rico. Se você me encontrar no hospital mais chique do mundo, ele não é meu, ele é de algum rico. No mundo onde o capitalismo prevalece, onde as coisas, entre aspas, nobres, honrosas, são dos ricos, tudo, qualquer pessoa que estiver lá, vai estar pela graça do rico. Solamente isso. Se inscreva nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Ó, depois a gente vai ver mais um pedaço desse debate, que a gente viu aqui um pedação. E por hora é isso. Deixe seu like, porque o seu like ajuda muito esse canal. Ó, que outro canal você tem debate crente assim? É aqui. Se inscreva. Beijo e tchau, obrigado.